Olá, tudo bem? Então vamos explorar sobre a tecnologia inverter. Por que é importante você conhecer e saber como funciona a tecnologia inverter? Porque hoje ela está presente em vários tipos de equipamentos, tais eles como ar-condicionado, geladeiras, lave e seca, inversor de frequência, inversores de solda, esteiras de academia. Então, a tecnologia inverter está presente em vários tipos de equipamentos. Por isso que é importante você dominar, porque se você dominar a tecnologia, você vai dominar a manutenção de todos esses equipamentos que eu acabei de citar. Por exemplo, eu estou aqui com uma placa de um ar-condicionado, uma placa de uma geladeira. Nós vamos conseguir ver a semelhança entre elas. Existe a mesma tecnologia e existe praticamente os mesmos circuitos. Então, se você dominar sobre o circuito eletrônico e se você dominar sobre a tecnologia inverter, você vai dominar todos esses tipos de equipamentos que é usado a tecnologia inverter. Então, para você entender ainda mais, vamos visualizar aqui na bancada a semelhança entre a placa do ar-condicionado e a placa também da geladeira. Mas também eu poderia colocar aqui qualquer outra placa que usa essa tecnologia que nós conseguiríamos ver a semelhança dos circuitos. Então, novamente, se você dominar a tecnologia inverter, você vai dominar toda essa gama de equipamentos que eu acabei de citar que usam a tecnologia inverter. Não somente ar-condicionado, mas sim geladeiras, lave e seca, inversores de frequência, também inversores de solda, todo equipamento que usa a tecnologia. Então bora ali para nossa bancada para nós visualizarmos e comparar uma placa com a outra que você vai conseguir observar sim que são semelhantes e você vai conseguir dominar uma, consequentemente você vai dominar todas as demais. Bora para nossa bancada para nós visualizar isso na bancada. Bora lá. Então aqui estamos com duas placas, né? Esta placa aqui da direita é a placa de uma geladeira Panasonic com a tecnologia inverter. Aqui, ao lado esquerdo, nós temos outra placa eletrônica de outro equipamento que é do ar-condicionado Samsung também com a tecnologia inverter. Observando aqui, só de imediato, só uma primeira observação aqui, nós podemos observar várias semelhanças, né? Olha só, capacitores grandes, nós temos aqui filtros, nós temos aqui capacitores, nós temos aqui fusíveis, nós temos aqui IPM, nós temos aqui ponte retificadora. Então olha só de imediato ali quanto que tem de semelhança entre uma geladeira inverter e também um ar-condicionado inverter. Beleza. Então por que eu estou falando isso? Por que eu estou me referindo a isso? E qual que é a importância de você saber isso que eu estou falando da semelhança? Porque se tem aqui e também tem aqui, a função não vai mudar. Por exemplo, eu tenho um IPM aqui no ar-condicionado. Eu também tenho um IPM aqui na geladeira. A função do IPM aqui é a mesma que aqui na geladeira. Então, se você domina a função do IPM aqui, você vai dominar aqui na geladeira também. Por exemplo, aqui eu tenho uma ponte retificadora. Aqui eu também tenho uma ponte retificadora. Se você domina sobre o funcionamento da ponte retificadora aqui, você também vai dominar sobre a ponte retificadora aqui também. Aqui eu tenho os capacitores DC-Link. Aqui também eu tenho. Se você sabe qual que é a importância dos capacitores DC-Link, aqui você também vai dominar e entender aqui também. Aqui, por exemplo, eu tenho a entrada de rede e aqui eu tenho a entrada de rede. Observando esse circuito de entrada aqui, com esse daqui, nós podemos também ver uma grande semelhança. Aqui eu tenho capacitores. Aqui eu tenho capacitores. Aqui eu tenho indutores choques. Eu também tenho indutores choques aqui também. Capacitores X e Y. Aqui eu também tenho capacitores X e Y. Capacitores de desacoplamento. Também tenho aqui. Fusível. Também tenho aqui em ambas. Opa! Mas praticamente é igual, então. Isso aqui que eu acabei de mostrar para vocês. Eu tenho varistor aqui, ó. Tenho varistor aqui. Tenho varistor aqui. Vou pegar aqui, ó. Tenho varistor aqui. Tenho varistor aqui. Mas é a mesma coisa? É o mesmo equipamento? Não. Uma é geladeira e o outro é ar-condicionado. Mas ambos possuem a mesma tecnologia. Por isso que nós frisamos que você dominar tecnologia inverter, você vai dominar vários tipos de equipamento. Não se especialize somente em ar-condicionado. Não se especialize somente em geladeira. Se especialize na tecnologia, que é a tecnologia inverter que abrange, né? Abrange todos esses equipamentos. Não somente aqui eu estou com dois exemplos, que é geladeira e ar-condicionado, mas também tem inversores,
lave e seca. Então tudo isso tem hoje em dia, né? Tem a tecnologia inverter. Então voltando aqui para nossa explicação, vamos fazer aqui, nós fizemos um panorama geral aqui rápido, né? Mas vamos entender agora de imediato o que nós vamos entender sobre esse primeiro circuito aqui, que é logo na entrada da nossa fonte. Aqui, ó, eu tenho a entrada de rede e aqui eu também tenho a entrada de rede. Olha só a semelhança logo desse circuito de entrada. Ó, vamos só pegar aqui, ó, para vocês visualizarem somente o circuito de entrada. Aqui eu tenho o circuito de entrada, que é o chamado filtro RFI. E filtro RFI, que é encontrado aqui na geladeira e também é encontrado aqui no ar-condicionado, é obrigatório em todos os equipamentos atuais. Por que eles são obrigatórios? Porque a função desses filtros, ó, aqui e aqui, é eliminar os ruídos gerados pelas placas eletrônicas. Então aqui, por exemplo, né, vamos só entender aqui, ó, essas placas, qualquer placa eletrônica, ela vai gerar ruídos. Placa eletrônica vai gerar ruídos que podem sair para a rede. Então aqui nos circuitos eletrônicos geram ruídos que vão sair para a rede, caso não houvesse os filtros. Aqui também vai gerar ruídos que poderiam sair para a rede elétrica, mas não acontece isso porque existem os filtros chamado filtro RFI. Beleza. Os filtros RFI, eles são normas que é obrigatoriamente encontradas em todas as placas eletrônicas, porque é norma. Todo projeto, todo equipamento é passado por uma vistoria, vamos dizer assim, né, para ver se a quantidade de ruído está dentro do parâmetro permitido. Caso não houver, caso não estiver, o fabricante, o projetista deve ali melhorar com relação ao projeto, né, o filtro RFI. E por que é importante, né? Por que é importante, o porquê que é norma, né, ter presente o filtro RFI em circuitos eletrônicos, em placas eletrônicas, em qualquer equipamento eletrônico. Por quê? Por exemplo, vamos imaginar uma seguinte situação, né? Eu gosto sempre de frisar. Imagina um hospital. Lá no hospital existe equipamentos onde muitos dos equipamentos podem estar ali salvando a vida de um paciente. Pode estar mantendo a vida de um paciente, por exemplo. Beleza. Por que eu falei isso? Lá no hospital também é presente ar-condicionados. Também existem geladeiras. Também existem televisores, por exemplo. Também existem outros equipamentos ali presentes e conectados na rede elétrica. Imagina se todos esses equipamentos estivessem sem os filtros RFI e se eles não tivessem esses filtros, todos os ruídos gerados pelo equipamento estariam aonde? Indo para a rede elétrica. E esses ruídos, essas interferências, pode ocasionar o quê? Um mau funcionamento dos demais equipamentos. Que pode ser o quê? Que pode ser os equipamentos que podem estar mantendo a vida de um paciente. Imagina só, por causa de ruídos gerados pelos equipamentos, uma vida será perdida. Por isso que é norma. Hoje, atualmente, ter filtros RFIs são normas. Então, beleza. Agora você já sabe qual que é a função de um filtro RFI. A função é eliminar ruídos gerados pela placa para que ele não vá para a rede elétrica, ocasionando o quê? Um mau funcionamento dos circuitos, de os equipamentos que está presente nessa rede. Agora observando, voltando novamente aqui, para você entender. Se você domina sobre o filtro RFI em qualquer equipamento, você vai dominar em qualquer tipo de equipamento. Não importa se é geladeira, se é ar-condicionado ou se é outro tipo. Por quê? Ó, entrada da rede. Entrada da rede. Tem fusível. Tem fusível. Tenho capacitores de X. Tenho os capacitores X. Tenho varistores. Tenho aqui varistores. Tenho capacitores de desacoplamento. Tenho aqui também. Tenho indutores shorts. Tenho aqui também. Então, tenho outros capacitores aqui. Tenho também.
todos eles vão fazer o que? Ter a função de atenuar ruídos. Então aqui eu tenho os capacitores X e Y, tenho varistores, tenho indutores. Aqui eu também tenho capacitores X e Y, tenho indutores, tenho capacitores comuns, tenho também fusíveis, aqui também tem fusíveis, tenho varistores que vai proteger também sobre algum surto de tensão. Então, olha só a semelhança só de início aqui com ambas. Então, por isso, se você dominar filtro RFI do ar-condicionado, você vai dominar filtro RFI de geladeira. Você vai dominar filtro RFI de qualquer outro equipamento. Aqui, por exemplo, eu tenho aqui, não tem nada a ver com a tecnologia inverter, mas eu tenho aqui uma TV. Tenho filtro RFI também. Então, você vai dominar também. Então, se você sabe sobre tudo isso, você vai saber em qualquer equipamento. Por quê? Capacitor aqui tem a mesma função que aqui. Indutor aqui tem a mesma função que aqui. Fusível aqui tem a mesma função que aqui. Os varistores têm a mesma função que aqui. Então por que você não vai saber analisar aqui? Ah, só porque mudou de equipamento, eu não vou conseguir analisar aqui. Não tem explicação para isso. Então se você domina sobre isso, você vai dominar sobre isso também. Beleza. Agora você já sabe a semelhança e a importância do filtro RFI. Onde eu tenho aqui os componentes, que são basicamente compostos para o mesmo tipo de componente. E indo mais para frente, vamos adiantar aqui, vamos entrar mais a fundo na placa. Então você entra pela rede, passa pelo filtro, né? Onde você vai chegar agora aonde? Na ponte retificadora. Aqui também você vai passar pelo filtro, aqui tem os filtros logo na entrada e vai chegar aonde? Na ponte retificadora também. Então eu tenho ponte retificadora aqui e eu tenho ponte retificadora aqui também. Beleza. Vamos só posicionar aqui melhor para vocês visualizarem ainda melhor o que eu estou mostrando. Beleza. Filtro, ponte retificadora, ponte retificadora. O que é a ponte retificadora? É o nosso conversor CC-CA. O que é um conversor CC-CA? CACC, desculpa. É um conversor CACC. Por que conversor CACC? Porque aqui na ponte retificadora está entrando, ó, aqui através dos dois terminais no meio, olha só, tem até um simbologia ali de alternado. Está entrando uma tensão alternada. Aqui eu tenho uma tensão alternada entrando pelos dois terminais do meio. E aqui também, ó, eu tenho uma tensão alternada entrando pelos dois terminais do meio. E saindo tensão contínua pela lateral. Pela lateral, dos dois terminais laterais. Aqui também, ó, entrando tensão alternada pelos dois no meio e saindo já uma tensão contínua para os dois terminais laterais. Então, mais eu tenho menos. Beleza. O que é isso? É um conversor CACC. Ele converte tensão alternada, que é a tensão que vem da rede, em tensão contínua, que é a tensão que vai para onde? Para os capacitores DC-Link. Olha aqui os capacitores DC-Link. Tem o capacitor DC-Link aqui, tem o capacitor DC-Link aqui. Aqui onde eu tenho os capacitores DC-Link é onde vai ficar já armazenada e filtrada a tensão o quê? A tensão contínua. Então olha só, vamos seguir o trajeto. Tensão da rede passa pelos filtros, atenua os ruídos. Beleza, chega aqui na ponte retificadora que é o nosso conversor CACC. O CACC vai converter alternado em contínuo que estará sendo armazenado nos capacitores DC-Link. Vamos para o outro. A tensão da rede entra por aqui e vai passar pelo filtro que vai chegar aqui no conversor CACC. Vai converter tensão alternada em tensão contínua que estará sendo armazenada aqui nos capacitores de filtro, que é o chamado DC-Link. Houve alguma diferença disso aqui? Não. Lógico. Aqui, só porque ficou posicionado aqui e esse aqui, só porque os capacitores são de cores diferentes, vai ser mudado alguma coisa? Não. Não vai ser mudado nada. Nós estamos entendendo aqui, ó. A tensão da rede entra, vem, ela é convertida para tensão alternada e aqui é armazenado a tensão contínua. A tensão vem, é convertida em contínua e é armazenada aqui nos capacitores DC-Link. Daqui, ela será distribuída para os demais circuitos, onde eu tenho 5 volts, 10 volts, 12 volts. Aqui também.
Aonde será distribuído? Para circuitos onde eu tenho 5 volts, 3 volts, 12 volts. Então, disto aqui, por isso que é DC Link. Por isso que nós chamamos DC Link. Vai linkar todos os circuitos. Daqui, daqui, esta tensão aqui vai linkar em vários outros circuitos. Então vai ter uma distribuição aonde o circuito é de 12 volts. Será retirado daqui e 12 volts será alimentado no outro circuito, onde é alimentado 12 volts. Aonde é 5 volts. Então daqui será distribuído uns 5 volts para os circuitos onde tem 5 volts. Na placa de geladeira vai mudar? Não. Aqui eu tenho uma tensão armazenada. Na próxima aula nós vamos entender quanto é essa tensão aqui, dependendo da tensão de entrada. Mas daqui nós faremos o quê? Nós temos o quê? Uma distribuição para os circuitos. Aqui eu já tenho DC. Aqui eu já tenho DC, tensão contínua. Aqui eu já também tenho DC, tensão contínua. E os circuitos eletrônicos são alimentados por tensão contínua. Então daqui será distribuído uma quantidade, né? Esse circuito aqui é 10 volts. Então 10 volts será para cá. Esse circuito aqui é 12 volts. Então 12 volts será para cá. Então daqui será feita a distribuição para os demais circuitos para ter o funcionamento da placa. Observando também aqui, lembrando que na próxima aula vamos focar no DC Link. Qual que é a tensão que eu tenho aqui? Isso depende da rede. Beleza. Aqui eu tenho o IPM. O IPM é o grande responsável, né, para a conversão novamente de CC para CA. Porque os motores elétricos são alimentados por tensão alternadas. Então aqui e aqui são os grandes responsáveis, né, juntamente com o microcontrolador, para fazer o que? A conversão novamente do sistema, do sinal contínuo para o alternado. E aqui, que vai fazer o que? Tanto aqui, vai fazer o que? A modulação da frequência. Por isso que nós chamamos de tecnologia inverter. Vai mudar o que? A frequência. Isso aqui, ele vai converter tensão contínua em tensão alternada. E para mudar, por exemplo, a velocidade de um motor, vai ser mudado o que? A frequência, a largura ali, a quantidade de ciclos por segundos que vai acontecer ali. Com base vai aumentando a frequência, o motor vai aumentando a velocidade. Com base vai diminuindo a frequência, vai diminuindo a velocidade. Então esses aqui são os principais responsáveis para que isso ocorra. Por isso que se você dominar também IPM aqui na geladeira e aqui no ar-condicionado, você vai dominar em qualquer tipo de equipamento que usam essa tecnologia. Porque é a mesma função. Beleza? Mas só porque esse aqui está na horizontal e esse aqui está na vertical vai mudar? Não. É a mesma coisa. Então não tem o que você discutir com isso. Se você dominar um, você vai dominar o outro também, porque é a mesma coisa, só muda o equipamento. Mas, lembrando sempre, eu gosto sempre de falar, resistor, capacitor, diodo, indutor, transistor, não importa o equipamento, ele vai ter o mesmo funcionamento. Ou até rimou, não importa o equipamento, vai ter o mesmo funcionamento. Por quê? Se eu tenho equipamentos diferentes, o componente não vai falar assim, eu estou numa geladeira, então eu vou ter esse tipo de comportamento. Eu estou no inversor, num ar-condicionado, então eu vou ter esse outro tipo de equipamento, de função. Não, de função. Não. A função de qualquer equipamento é a mesma. A função dos filtros é a mesma aqui. A função dos capacitores é a mesma aqui. A função da ponte retificadora é a mesma aqui. A função do IPM é a mesma aqui. A função do micro é a mesma aqui. Então, se você entende sobre isso, você vai dominar sobre a tecnologia. Beleza, pessoal? Então, aqui só fiz um panorama geral de uma placa com tecnologia inverter, na verdade duas placas, né, de ar-condicionado e de uma geladeira. E olha só como é visível a semelhança. Na próxima aula, eu vou fazer o quê? Vamos analisar esses capacitores DC Link. Por quê? É um aspecto fundamental numa placa eletrônica. Porque se não tem tensão aqui, se a tensão está errada aqui, pode ocasionar aqui um mau funcionamento. Então por isso que ele é crucial ali, porque é ele vamos dizer assim, ele é aonde distribui. Ele é o coração, vamos dizer assim, né? Ele é o coração onde o sangue será distribuído aos demais circuitos com base no que ele precisa. Então aqui eu também tenho o capacitor DC Link. Normalmente são os capacitores maiores, capacitores maiores. E na próxima aula vamos entender mais sobre esse circuito DC Link aí.
Beleza? Espero que vocês tenham visualizado muito bem ali a semelhança e que realmente, se você dominar uma tecnologia inverter, você vai dominar vários tipos de equipamentos. Forte abraço e aguardo você na próxima aula, onde vamos analisar o capacitor DC-Link, o circuito DC-Link. Até lá, até mais.